Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Amanda Sussi e a aula de hoje será sobre matrizes. Então vamos lá. Matriz são tabelas organizadas por linhas e colunas, compostas apenas por números, tudo bem? Então, a primeira tabela nós temos 3 funcionários, Cauê, Caléu e Calícia, e a comissão que eles receberam nos dias da segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e domingo, tá? Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é retirar esses valores, esses números da tabela e colocar numa matriz, tudo bem? Então, para começar, vou representar com a letra C, porque é C de comissão, tá? Qualquer matriz, nós sempre iremos representar por letras maiúsculas. Como aqui nós estamos trabalhando com comissão, vou colocar a letra C, mas normalmente vocês vão ver começando pela letra A, tudo bem? E aí, continuando na representação 3 por 4. O que seria esse 3 por 4? É a representação do número de linhas e o número de colunas que essa tabela ou essa matriz será composta. Então, no caso, como nós temos 3 funcionários, o Cauê, o Caléu e a Calícia, então são 3 linhas. E os dias da semana, segunda, quarta, sexta e domingo, são 4 colunas, tudo bem? Então, a nossa matriz será composta por 3 linhas e 4 colunas. E agora, o que eu vou fazer? Simplesmente pegar os números da linha do Cauê e jogar pela minha matriz, na mesma ordem que eles aparecem, tá? Sem alterar a localização. Vou pegar a linha do Léo e fazer a mesma coisa, colocar na segunda linha os números na ordem, um embaixo do outro, tudo bem? E a mesma coisa na linha da Calícia, peguei todas as numerações e coloquei um embaixo do outro, representando os dias da semana. E por fim, eu fecho eles com colchete, tá? Também pode-se aparecer representações pela chave, mas o mais usual é o colchete, tudo bem? Então, aqui nós temos um exemplo prático e rápido e fácil de transformar uma tabela numa matriz, tudo bem? Então, representação algébrica. O que seria representação algébrica? É pegar essa matriz e transformá-la com números algébricos, ou seja, com termos genéricos, com letras que possam ser fáceis de representar qualquer tipo de matriz, tudo bem? Então, usando o mesmo exemplo da matriz C3 por 4 das comissões, nós vamos colocar alguns termos genéricos para vocês terem a melhor compreensão, tá? Vamos fazer a comparação aqui. Então, ali o 3 por 4 de uma matriz é o que nós chamamos de tipo ou ordem de matriz. Então, no caso do exemplo, o tipo de matriz ou a ordem da matriz é 3 por 4, tá? Essas duas palavras representam a mesma coisa, significam a mesma coisa. Então, tanto faz qualquer uma das duas estiverem no enunciado de um exercício, estão falando da quantidade de linhas e a quantidade de colunas que essa matriz possui, tá bom? Outra coisa que nós temos na matriz são os elementos ou os termos de uma matriz, tá? O que seriam os termos ou os elementos? São os números que estão dentro dessa matriz, tá? Que no caso aqui é o 120, 89, 115, 88, 121, tudo bem? Então, esses são os elementos de uma matriz. Então, lembra que eu falei que genericamente, né, no termo algébrico, nós sempre vamos representar uma matriz pela letra A, tá? E a letra maiúscula representa ela, tá? Em seguida, nós vamos ter o tipo ou a ordem, M por N, tudo bem? Então, a gente representa na forma algébrica o M para linha e o N para coluna, tudo bem? Da matriz A. E aí, lembra que no nosso exemplo nós temos as 3 linhas e as 4 colunas? Isso vai ser fundamental para nós determinarmos cada um dos elementos dessa matriz, tudo bem? Então, o elemento em si
nós vamos representar pela letra A minúscula, porque estamos falando da matriz A maiúscula, tudo bem? Se fosse a letra C, né, que é no caso o nosso exemplo, então ali embaixo nós iríamos representar pela letra C minúscula, tá bom? Então é só para falar que aquele termo é do mesmo da letra da matriz, tá? E diferente do termo A, que nós representamos linha e coluna pelas letras M e N, no elemento da matriz a gente vai representar pelas letras I e J a linha e a coluna desse elemento, tudo bem? Então, no caso da primeira linha, né, que era a linha do Cauê, nós vamos colocar todos os termos a letra A, e aí embaixo nós vamos colocar os números referente à posição desse termo. Então, por exemplo, ali o A11 significa que ele está na primeira linha da primeira coluna. O A12 ele está na primeira linha da segunda coluna. O A13 é o termo que está na primeira linha e na terceira coluna, e o A14 está na primeira linha e na quarta coluna, tudo bem? Então, os números que vêm embaixo do termo, ele representa a posição que esse termo está ocupando, em qual linha ele se encontra e qual coluna ele se encontra, tá? Sempre nessa ordem. Então, a mesma coisa fiz para a linha 2, tá? Então, aqui no caso o 2 aparece primeiro e o 1 depois, né? Então, A21, segunda linha, primeira coluna, A22, segunda linha, segunda coluna, e assim por diante. Na terceira linha, a mesma coisa, sempre respeitando essa ordem de linha e coluna. Toda vez que vocês verem matriz, nunca vai mudar essa ordem de linha para coluna, tudo bem? Então, vamos analisar a nossa tabela. Temos a tabela do mesmo exemplo, para nós não mudarmos, e vamos colocá-la na matriz, os termos genéricos, os termos algébricos que nós vimos anteriormente, tudo bem? Então, o que pode surgir de pergunta aqui para vocês? Vamos supor que num enunciado ele pergunte qual que é o termo A23 dessa matriz ou dessa tabela, o que esse número representa, o que esse número significa, né, dentro desse problema. No caso do nosso exemplo, o A23 é o número 88, que está na segunda linha, que é a linha do Kalel, e está na terceira coluna, que é a sexta-feira. Então, o que significa esse número? Significa que é o valor da comissão que o Kalel recebeu na sexta-feira, tudo bem? Que é o valor de 88, ok? Deu para entender? Então, não se esqueça, a posição é sempre linha e coluna. Então, como criar uma matriz a partir de um termo genérico? Porque anteriormente nós tínhamos a matriz e achamos os termos genéricos. Pode ser que aconteça ao contrário, eles te darem o termo algébrico e pedir essa matriz, tudo bem? Mas temos sempre que lembrar dos mesmos conceitos falados até aqui. Então, olha lá, nós temos uma matriz B, tudo bem? De tipo ou de ordem 2×4. O que isso significa? Que é uma matriz que tem 2 linhas e 4 colunas. E os elementos, ó lá, o Azinho, os elementos dessa matriz em que os termos, as linhas e colunas satisfazem, tem que obedecer as seguintes regras. Tem que obedecer essas duas regrinhas. Qual que é a primeira regra? O termo da minha matriz vai ser 1, eu vou colocar o valor 1, se por um acaso o valor da linha for igual ao valor da coluna, I igual a J, linha igual coluna. E eu vou colocar o valor 0 naquele termo, se o valor da linha for diferente do valor da coluna, I diferente de J, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar, é escrever essa minha matriz genérica, tudo bem? Então, eu coloquei lá 2 linhas e 4 colunas, coloquei os termos algébricos e os números embaixo representando a linha e a coluna, representando a posição que eles estão, ok? E aí eu vou olhar termo por termo
e comparar as regrinhas que eles estão me propondo, tudo bem? Então, olhando o primeiro termo ali, o A11, certo? Linha é igual a coluna, certo? Se linha é igual a coluna, qual das duas regrinhas satisfaz? A primeira. Então, se linha é igual a coluna, no lugar do A11, eu vou colocar o valor 1. No exemplo A12, eu tenho linha 1 e coluna 2. Então, 1 é diferente de 2. Se 1 é diferente de 2, qual das regrinhas é? A de baixo, certo? Então, no lugar do A12, eu vou substituir pelo número 0. E a mesma coisa com o A13, que são diferentes, vou colocar 0. O A14 são diferentes também, vou colocar 0. Vou para a próxima linha. A21, os termos são diferentes, então vou colocar 0. O A22, os termos são iguais, porque o número de linha é igual ao número de coluna, 2 é igual a 2, certo? Então, vou colocar 1. O A23 são diferentes, vou colocar 0. E o A24 a mesma coisa, 0. Tudo bem? Então, a minha matriz será representada desse termo algébrico, será 1 e os demais elementos 0 na primeira linha. E na segunda linha, 0, 1 e os demais elementos 0. Tudo bem? Porém, essa regrinha vai mudar, tá? Nem sempre será só essa, nem sempre vai ser 1 e 0. Pode existir cálculos de potência, de soma, de subtração, de multiplicação, tá? Nem sempre será a igualdade ou a diferença, pode ser que existe uma regra que peça algum cálculo para encontrar. Então, o que vocês precisam entender e prestar atenção na regrinha que eles estão pedindo para vocês, tá? Então, recapitulando, olhou para a regrinha, primeira coisa vai desenhar a matriz algébrica, tudo bem? Depois da matriz algébrica vai analisar termo por termo, respeitando a regra, e o resultado será a matriz que eles estão pedindo para vocês, tudo bem? Bom, era isso por hoje, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e bons estudos!